Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com estilo de parágrafos e estilo de caracteres no Illustrator. Para isso eu vou usar um documento no tamanho A4 para servir como exemplo. Posteriormente você vai criar algumas atividades que terão mais folhas e outros tamanhos. Então esse será o nosso exemplo. Então vamos criar um documento. Vou utilizar o tamanho A4 no formato padrão aqui, impressão A4. Altere a unidade de medida para centímetros e a orientação para horizontal. Vou usar a horizontal, somente uma prancheta. A parte de sangria, vamos utilizar meio centímetros. Então, meio centímetros está bom, só clicar em criar. Temos aqui a nossa folha A4 com a nossa sangria. Eu vou dividir essa folha. Vou colocar uma régua para ter uma divisão e cada lado vai ficar com o tamanho A5. Então, vou exibir a régua. Para quem já conhece o atalho, Ctrl R. Vou arrastar uma régua. Colocar ela. Não vou colocar ela no centro para vocês verem o alinhamento. Posso simplesmente arrastar uma régua e agora clicar na opção de alinhar horizontais. Então, ele alinhou, já tem aqui o tamanho de um A5. Então, desse lado, um tamanho, do outro lado, outro tamanho. Então, nós vamos criar o nosso estilo de parágrafo primeiro. Eu vou pegar a ferramenta de texto, normal, vou criar uma caixa de texto, vou fazer ela chegar próximo aqui da minha margem. Vamos criar uma margem aqui de segurança, criar uma margem de segurança também. Então, vou deixar a sua caixa de texto aqui, quem já criou, e vou colocar uma régua para ficar como margem de segurança. Aqui ele vai ficar no centro. Está as duas réguas centralizadas. Vou colocar essa régua com meio centímetro para a esquerda e a gente coloca uma régua no início também para ficar como margem de segurança com meio centímetro. Para isso, eu vou habilitar a caixa de transformação. Menu janela, opção transformar. Se você consegue deixar uma margem de segurança. Eu tenho aqui o eixo X, você pode arrastar para verificar em qual régua você está mexendo. Olha, estou mexendo no X, então é aqui que eu quero. Se você deixar como 0, ele vai ficar bem no início. Queremos com meio centímetro, 0,5. Já temos uma margem para esse lado. Vou criar para o outro lado também. Vamos colocar a régua aqui no meio. Centralizar ela. E ela ficou com 14,85. Eu preciso tirar aqui meio centímetros. Eu posso fazer a conta ou usar o mesmo valor que está aqui e pedir para ele subtrair menos 0,5. Já tenho o valor que eu desejo. Então, essa vai ser a minha margem, vai ser a divisão da sua página. Aqui vai ser a minha margem de segurança. Então, o texto pode chegar até a minha margem de segurança. Podemos fazer isso por outro lado também. Já vamos deixar padronizado. Fui com a régua até o final. Ela deu 297. Qual vai ser o valor? Eu vou subtrair menos 0,5. Já subtraí. Ele já colocou o tamanho exato. Aqui no meio também. Coloquei a minha régua. Independente aqui do lugar. Vou pedir para ela centralizar. E aqui eu tenho que colocar mais 0,5. E já temos as nossas réguas aqui posicionadas onde vai ficar os textos. Para não esbarrar nessa régua e perder o que a gente já fez, você pode selecionar uma das réguas, clicar com o botão direito e pedir para bloquear guias. Então você vai bloquear essas guias, assim você não corre o risco de esbarrar nelas sem querer. Então já criamos aqui o nosso texto. E precisamos criar uma caixa para formatar esse texto, que vai ser o nosso estilo de parágrafo. Para isso, nós precisamos habilitar essa caixa de estilo de parágrafo. Aqui está usando o parágrafo padrão. Então vamos habilitar essa caixa. Menu Janela,
opção tipo. Por último, estilos de parágrafo. Habilite essa opção. Então você está usando aqui o seu parágrafo padrão. Então, estilo de parágrafo normal. Ele já vem com o tamanho de fonte, já vem com estilo. Nós queremos colocar o nosso estilo e nós vamos definir isso para estar usando em outras partes do texto. Esse é o objetivo de estar usando o estilo do parágrafo. Então, eu vou selecionar aqui parte desse parágrafo. Pode ser uma linha, pode ser duas, um parágrafo. Vou pegar aqui um parágrafo inteiro. Poderia ser uma palavra, mas vamos usar o parágrafo inteiro para ficar mais claro. Então, selecionei esse parágrafo. Posso mudar as configurações. Vou escolher a fonte. Vou escolher essa opção Myriad Variable. Porque essa fonte eu tenho outros estilos, então posso usar a opção Light para esse exemplo. Regular, vou usar a opção Light. Ele já tinha definido. Vou mexer no tamanho 14. Posso mexer na parte de parágrafos para que ele use a opção de justificar. Posso tirar o hífen aqui, o risquinho, que é o nosso infernizar. Posso tirar ou não. Vamos deixar sem o hífen. Então, terminei. Qual vai ser a cor do nosso texto? Terminando, eu vou selecionar o texto. Selecione a parte que você formatou. Poderia ser 2 palavras, poderia ser uma palavra. Mas vamos pegar todo o nosso texto. Então, eu vou pegar todo o texto que você formatou. Eu vou até remover a parte de baixo para não confundir. Então, a parte de baixo desse texto nós não estamos usando, somente o pedaço que formatamos. E na sua caixa de estilo de parágrafo, você vai clicar em criar um novo estilo. Selecionou o texto, clica em criar novo estilo. Já temos aqui o nosso novo estilo de parágrafo. Ele vem com o nome estilo de parágrafo 1. Podemos renomear e podemos mexer em outras configurações desse parágrafo. Não está finalizado ainda. Então, eu vou dar um duplo clique nessa parte neutra aqui do meu estilo de parágrafo. Ele vai abrir uma nova caixa. O mesmo renomear que poderia ser feito aqui fora, eu posso colocar aqui também. Então, aqui eu vou renomear como texto conteúdo. Ele vai se chamar texto conteúdo. Ele já tem as pré-definições que usamos anteriormente aqui fora. Então, ele já vem mostrando o que nós já fizemos. Podemos mexer nessa configuração aqui embaixo. Podemos mexer na parte dos caracteres, no recuo. Vamos recuar aqui, recuo à esquerda, recuo da primeira linha. Verifique se está marcada a opção visualizar e vamos mexer no recuo da primeira linha. Vamos colocar com 5 ficou pouco, 10 pt. Então, recuo todo o parágrafo. A primeira linha ele vai ter um recuo de 10 pt. Poderíamos mexer na parte de tabulação, de cor. Caso você queira mexer na cor do caractere, você pode alterar uma dessas cores por aqui também, mas só o recuo já está bom. Mudamos o nome e tem outras opções aqui também. A parte de infinizar. Perceba que aqui fora no parágrafo só tinha a opção de infinizar. Aqui eu consigo marcar a opção do hífen, infinizar. Eu posso tirar e eu posso mexer palavras com mais de. Então aqui eu posso mostrar quantas letras estará para ele criar o hífen. Então 4, 5. Vou voltar aqui. Olha que aqui tinha palavras com 7. Então ele viu essa palavra e infinizou. Eu posso colocar palavras com 8. Então aqui você pode ajustar. Eu vou deixar aqui sem o hífen, conforme já tínhamos colocado, vou deixar sem hífen. E vou dar a opção de OK. Então está criado o nosso estilo de parágrafo. Eu posso deletar esse texto, esse parágrafo que criamos, deletei e vou marcar a opção aqui normal e vou criar alguns estilos, vou criar uma caixa agora com texto. Posso pegar a ferramenta de texto, eu vou criar uma caixa de texto, deixando aqui uma margem, criei uma caixa de texto,
Posso levar essa caixa de texto até a parte de baixo. Não criamos uma margem aqui embaixo, mas você pode criar também com 5 milímetros. Aqui está bom. Então, criamos a nossa caixa de texto. Vamos dizer que você pega um texto da internet ou um texto aqui fictício mesmo. Eu posso tirar todo esse texto e apaguei todo esse texto, vou clicar com o botão direito e vou preencher com um texto de espaço reservado. Vou adicionar esse texto a toda a minha caixa. Vou selecionar esse texto novamente e agora eu vou aplicar o texto, o conteúdo que você já tinha formatado. Esse é o objetivo do estilo de parágrafo. Se fosse um documento longo com 20, 30 páginas, a criação de um livro, de um catálogo de produtos, de serviços, você tem vários textos. E para não ficar Ctrl+C, Ctrl+V, você cria estilo de parágrafo. Então, vou marcar conteúdo. Todo o texto já ficou alinhado, já ficou justificado, já ficou sem o hífen, já ficou com um recuo entre o parágrafo. Eu tenho aqui terminou um parágrafo, tem o próximo. Eu posso colocar um recuo também entre esses parágrafos. Eu vou criar mais uma caixa. Então, criei uma caixa de texto. Eu vou criar mais uma caixa de texto. Essa caixa eu vou criar ao lado dessa. Deixar um espaço. Aqui é a nossa margem. Não vou ultrapassar essa margem. Criei mais uma caixa. Vou trazer ela até a parte de baixo também. E eu consigo ligar essas duas caixas. Eu vou tirar todo esse texto e vou ligar essas duas caixas. Perceba, aqui eu tenho uma caixa, aqui eu tenho outra. Mesmo que ela não tenha texto nenhum, vou deixar o texto aqui para ficar mais fácil. Eu quero ligar essa caixa de texto com a caixa à minha direita, para ficar uma divisão nesse texto. Já estamos trabalhando com colunas aqui. Para fazer isso, eu preciso selecionar a caixa principal, aonde vai começar o texto. Na parte inferior, ele tem um quadrado bem na parte de baixo, dizendo que esse texto, a hora que eu colocar um texto nessa caixa e ele não couber nessa caixa, ele vai passar para a próxima caixa. Então eu vou clicar nesse quadrado, não é esse de âncora de redimensionar, é o quadrado de cima, que ele vai fazer a transferência. Eu clico nele e venho na caixa que eu quero que ele tenha essa transferência. Percebe esse desenho dessa correntinha que ele cria? Logo abaixo do mouse, vou descer, sumiu a correntinha, parei aqui no texto, ele criou uma correntinha, que ele vai criar uma âncora, uma ligação entre esses dois textos. Então eu vou clicar, agora ele tem uma ligação. Olha essa linha dessa caixinha, essa linha azul bem grossinha aqui. Então ele criou uma ligação entre essas duas caixas. Eu posso diminuir essa caixa. Você vai perceber que o texto que não está nessa caixa está na caixa ao lado. Então está aqui. Já temos a nossa ligação entre duas caixas para fazer um texto corrido. E vamos mexer no espaço entre esses dois parágrafos. Eu tenho um, no parágrafo de baixo ele está muito próximo. Nós não vamos alterar um a um. Voltamos no texto conteúdo, dá um duplo clique na parte neutra, ele vai abrir a sua caixa. Da mesma forma que fizemos no recuo e espaçamento, aqui fizemos recuo da primeira linha. Podemos fazer o recuo no espaço anterior ou no espaço posterior. Vamos fazer aqui no espaço posterior com 5 pt. Você viu o espaço que ele está deixando? Vamos deixar aqui com 8. Então, todo o texto que você colocar agora, ele vai ter um espaço entre o parágrafo. Vou dar um OK. Mesmo num texto que já está escrito, esse texto aqui em cima, eu posso colocar o meu cursor aqui, vou apertar o Enter. Ele entendeu que isso é um espaço, ele já faz a divisão, isso é muito bom, e já manda para a caixa do lado. E assim já temos o nosso estilo de parágrafo. Eu posso diminuir as caixas, vou selecionar as duas caixas, vou diminuir as duas caixas. E percebe que mesmo diminuindo, ele manteve toda a configuração e levou o texto para o outro lado. Vou selecionar as duas caixas, posso aumentar as caixas de novo. E eu já tenho o meu texto sendo redimensionado e passando de uma caixa para o outro.
Podemos criar também esse mesmo estilo para um título. Então, vou pegar a ferramenta de texto. Peguei a ferramenta de texto. Eu vou usar o estilo normal para escrever esse título. Vou criar uma caixa. Esse vai ser o meu título. Assim eu consigo centralizar esse título. E aqui eu vou colocar título da matéria. Vou fazer a mesma configuração. Vou selecionar esse texto, posso centralizar, posso deixar esse texto em bold, posso mexer no tamanho. Esse é o título da matéria, posso mexer na cor, deixar esse texto em azul. Então, eu já tenho o título da minha matéria. E vou criar um estilo também. Então, seleciono o texto que eu acabei de formatar. Vou clicar na opção Criar novo estilo. Ele já colocou aqui estilo de parágrafo. Eu vou renomear esse estilo. Aqui eu não vou mexer em nenhuma das configurações. Só vou mudar o nome. Então, eu vou clicar em cima da palavra estilo de parágrafo e vou colocar aqui como título. Então, tudo que for título no meu livro, na minha revista, ou num catálogo, num folder, eu já tenho esse título agora. Eu posso deletar esse texto. Deletei. Vou colocar um título aqui de novo. Agora eu vou começar ele normal. Vou mexer nas configurações para vocês verem como vai começar normal. Ou mexer aqui no estilo. Vou criar uma caixa também. E vou colocar... Novas regras para diagramação. Então, criei aqui um texto que vai ser o título da minha matéria. Ele está sem formatação. Eu vou clicar na opção título e ele já colocou toda a formatação. Aqui aconteceu um probleminha. Ele não coube nessa caixa e tem um hífen. Ficou aqui o infernizar e não coube na caixa. Eu vou aumentar a minha caixa. Ele ficou na parte de baixo, mas ainda no meu título tem um hífen. E num título não é bom que você quebre a palavra. Então vamos mexer nesse título. Ao invés de mexer somente nessa palavra, que eu vou usar esse título depois, nós vamos mexer em tudo. Então vem aqui em título, vou dar 2 cliques na parte neutra, vai abrir a caixa. Eu vou mexer na parte de hífen, vou marcar aqui a opção do tirar o hífen, deixa ele aplicar. Palavras, eu vou tirar o hífen. Isso, ficou sem o hífen e vou mexer no espaçamento. Então vai ser, aqui não vai ser na primeira linha, vai ser nos caracteres, esse espaçamento entre linhas e não no recuo. Ok? Aqui vou deixar com 30 para deixar um tamanho padrão. Esse espaçamento é diferente desse, porque aqui é um recuo entre um parágrafo e o outro na primeira linha. Como aqui é somente um título, é uma palavra só que ele quebrou, eu vou mexer no espaçamento entre os caracteres, que está aqui. Então deixei como 30, vou dar um OK. Já está pronto o nosso título e vamos aplicar. Vamos colocar na folha ao lado mais um título. Vou pegar aqui o normal, vou colocar uma caixa. E aqui eu vou colocar mais um título. Matéria da segunda página. Então eu coloquei o meu título. Peguei novamente a caixa de texto. Vou colocar mais uma caixa de texto. Vou colocar essa caixa de texto vendo a segunda caixa. Posso duplicar essa caixa ou, da mesma forma que nós ligamos a primeira caixa, eu posso ligar essa segunda. Neste momento eu ainda não criei a segunda caixa. Posso fazer da seguinte forma: clicar na parte de baixo, aonde tem a parte de âncora,
E ele não marca aquela correntinha agora, porque eu vou criar uma caixa nova neste momento. Então eu posso clicar aqui em cima, essa caixa foi criada com a âncora, mesmo não tendo texto nenhum. Agora eu posso ajustar essa caixa, manter aqui a minha réguinha. Ok, já tenho a minha caixa. Vou adicionar o meu texto. Vou apagar todo esse texto, vou colocar um texto com espaço reservado, preencheu todo o texto. E agora eu posso arrumar tanto o título, selecionei o título, vou clicar no nosso estilo título, já colocou o título da matéria, selecionei a caixa de baixo, texto do conteúdo, já colocou esse texto do conteúdo. A parte de baixo ele não pegou, então eu vou selecionar essa parte de baixo, acho que tem muito texto, tirei. Agora eu vou pegar toda essa parte. E já temos o texto com o conteúdo. Tirar um pouquinho esse texto. Até aqui. Até aqui está bom. Eu vou usar essa mesma formatação para adicionar uma imagem. Vamos usar como exemplo que você precisa colocar uma imagem nessa parte da sua formatação, do seu livro. Como eu coloco uma imagem aqui? Eu vou colocar um retângulo. Esse retângulo vai servir como a minha imagem. Então eu vou criar aqui um retângulo. Esse retângulo vai ser a nossa imagem. Está aqui. Já tenho a minha imagem. Está aqui. Só que eu quero que essa imagem, que o texto fique em volta da minha imagem. Então coloco a minha imagem. Venho na opção, no menu Objeto, opção Texto em Contorno, na opção Criar. Novamente, essa é a minha imagem. Então venho no menu Objeto, Texto em Contorno, opção Criar. Ele já criou uma caixa, ele fez um espaçamento entre esse texto. Podemos aumentar esse espaçamento agora. Posso retornar no menu Objeto, opção em Texto em Contorno, e eu tenho aqui opções. Aqui você consegue marcar a opção Visualizar e quanto de espaço será necessário para essa imagem. Então eu vou deixar aqui como um 6, que era o padrão. E você pode mexer nessa caixa onde terá a sua imagem. Vendo? Então eu posso mexer nessa caixa. Se fosse um círculo, da mesma forma, vou usar esse mesmo retângulo para criar um círculo. Então vou criar um círculo, está aqui o círculo, eu tenho todo o espaçamento entre eles e eu posso arrastar aqui o círculo. Se tivesse uma imagem aqui dentro, vou colocar uma imagem aqui. Usar como exemplo essa mesma opção. Vou inserir, pegar uma imagem qualquer. Imagens, banco de imagens, e vou usar essa imagem. Vou usar os dois aqui como máscara. Então vou trazer esse círculo para frente, vou selecionar a imagem e o círculo, botão direito, criar máscara de corte. Então aquele círculo agora é a minha imagem. Posso posicionar essa imagem. Tenho a minha imagem aqui do jeito que eu queria. Ele perdeu a primeira opção para deixar esse texto longe, então vou voltar. Texto em contorno, criar. Ele voltou com toda a formatação. Então já tem aqui a minha imagem com texto em contorno. Deixa eu mostrar mais um pouquinho do rosto do rapaz aqui. Seria o nosso Power Clip. E todos os estilos estão prontos. Então, quando precisar usar em outra página, se eu criar uma segunda prancheta, eu consigo usar todas essas formatações. Então, aqui estaria o resultado final usando a formatação de estilos e parágrafos. Com imagem, mantemos uma margem, toda a formatação está pronta. Agora, só aplicar isso nas suas atividades. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.